Olá, professor Calil, de História. Estamos de volta aí para dar continuidade a essas videoaulas, né, esses vídeos aí sobre a introdução aos estudos históricos, a introdução à história. Né? No vídeo passado nós falamos sobre o que é história, para que serve a história, né? Por que a história tem como matéria-prima o passado, né? A história como uma construção coletiva, a finalidade, né? Ou seja, para que serve a história, né? Uma definição do que é história, entendemos porque a história ela é uma ciência, né? E vamos dar continuidade nessa aula 2, iniciando aí sobre o objeto de estudo da história. Lembrando para vocês porque a história é uma ciência, porque ela possui uma definição, um método de pesquisa e um objeto de estudo. Qual seria o objeto de estudo da história? O homem e suas ações no tempo e no espaço. Ou seja, o homem e suas ações. Mas aonde? Num determinado tempo e num determinado espaço. As ações do homem, inevitavelmente, elas vão acontecer num determinado tempo e num determinado espaço. Mas eu dou uma dica para você. Você precisa decorar em que tempo foi, em qual espaço? Não, né? Nós temos aqui diversas imagens das ações do homem, aqui na pré-história, né? Na Idade Média, essa divisão clássica da história, né? Você vai estudando, né? Ao longo dos conteúdos, então você não precisa decorar, né? Aquela divisão clássica, pré-história, né? Idade Média, né? Ou Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, ou História Antiga, História Moderna, História Contemporânea e Pré-História. Ok? Aqui uma outra imagem, né, de uma ação humana que já da Revolução Industrial, chamados tempos modernos. Não se preocupe em decorar mais datas, né, e o espaço, porque na maioria das questões isso é dado para você, porque na verdade você é convidado, né, a refletir sobre as ações do homem, né, que aconteceram em um determinado tempo e em um determinado espaço. Sempre lembrando que esse tempo e esse espaço vai ser no tempo passado, ok? Aqui, né? Vamos estudar agora, vamos ver por que a história é uma ciência. Eu disse para vocês que ela é uma ciência porque ela possui uma definição, a gente já pensou sobre isso. Ela possui um método de pesquisa e um objeto de estudo. Né? Definição e objeto de estudo, né? Nós já estudamos. E agora vamos entender qual o método de pesquisa é utilizado pela história. Na verdade, é um método de pesquisa utilizado por todas as ciências, viu? Todas as ciências. Aqui eu estou colocando história porque é a nossa matéria, né? É a nossa temática, mas esse método de pesquisa é para qualquer ciência, biologia, para matemática, para física, para sociologia, ok? Qual o método de pesquisa utilizado para a história? Ela vai investigar. A gente sabe o que ela vai investigar, né? As ações do homem no tempo e no espaço. Mas como que ela vai fazer isso, né? Método etapas, né? Então, as etapas de pesquisa, né, da história. Quais seriam essas etapas lá das ações do homem no tempo e no espaço? Que a história vai pesquisar o seu objeto de estudo. É a investigação científica. Olha que legal, investigação. Então, a história ela é uma ciência que vai investigar o seu objeto de estudo e vai ter como fundamento a ciência, porque ela precisa provar o que ela diz. Então, se a história está lá dizendo que os portugueses saíram da Europa e chegaram na América, ela precisa provar, ela vai investigar esse objeto, essa ação do homem no tempo e no espaço, né? E vai usar a ciência para provar isso, ok? A investigação científica ela vai possuir as seguintes etapas. Nós temos investigar o objeto, ou seja, é necessário primeiro investigar o objeto, sempre lembrando que esse objeto é o objeto de estudo, né, da história, o homem e suas ações no tempo e no espaço. Ela vai estudar esse objeto, analisar criteriosamente e cuidadosamente esse objeto de estudo e depois vai elaborar teorias sobre esse objeto, ou seja, vai elaborar teorias, ou seja, tentar explicar, né, como foi essa ação do homem no tempo e no espaço, como foi o seu objeto de estudo. Essas teorias, elas têm geralmente duas vertentes, né?
aquela vertente que eu gosto de dizer que é uma vertente positivista, né, que vai trazer a visão da história dos colonizadores, né, dos senhores de escravos, dos dominadores. E nós temos também agora uma linha de pesquisa, né, da história, que mostra também a história pelo lado de quem foi escravizado, pelo lado de quem foi dominado. Então nós temos aí duas perspectivas. Durante muito tempo essa primeira perspectiva, né, por isso que se enaltecia os grandes heróis, os grandes acontecimentos, né, porque a história era contada por uma única perspectiva. Na verdade, o objeto de estudo da história era contado por uma única perspectiva. Hoje nós temos diversas outras perspectivas, né, sobre o mesmo objeto, ok? Mas para fazer essa pesquisa, né, aonde que vão se buscar essas informações? Onde estão esses vestígios do passado? Onde estão essas marcas? Essas marcas que os homens deixam, a gente vai chamar de fontes. Né? Se são fontes, né, da história da ação do homem no tempo e no espaço, por isso que são fontes históricas. E o que são fontes históricas? São documentos, marcas, ou seja, indícios do passado, beleza? E tais vestígios, ou seja, essas fontes, né, esses vestígios do passado, vão trazer consigo, vão trazer nelas diversas informações sobre a presença do homem. Beleza? Então, se a gente está lá estudando um acontecimento, na verdade analisando, pesquisando, né, sobre um acontecimento histórico, sobre um fato histórico, né, sobre uma ação do homem no tempo e no espaço, onde é que a gente vai buscar informações nas fontes históricas, né, que na verdade são documentos, marcas, ou seja, indícios do passado. E tais vestígios, né, do passado vão trazer consigo uma série de informações, diversas informações sobre a presença do homem. Uma espada, uma carta, um objeto, uma pintura, uma fotografia. Se você olhar de forma mais cuidadosa, ali vão trazer vai conter diversas informações sobre a presença do homem, ok? Na aula 3, né, dando continuidade a essas videoaulas, então na aula 3 nós vamos falar sobre os tipos de fontes históricas, ok?